Nem todo riso é leve. Alguns nascem do cansaço, outros da saudade. Tem riso que vem depois do choro. E é justamente esse o mais verdadeiro. A minha convidada de hoje entende isso como ninguém. Ela é atriz, roteirista e criadora de um humor que abraça. Entre um desabafo e outro, ela fala de amor, solidão, autoestima e de como a vida real é muito mais engraçada e dolorida do que qualquer roteiro. Hoje no Bucket List, a gente fala sobre crescer, cair, recomeçar e sobre o que acontece quando a gente decide rir das nossas próprias cicatrizes. Ô, gente, com vocês a mulher que fez das crises arte, usa seu humor como ferramenta de cura e transformou sua autenticidade em um projeto de vida que não para de crescer. Peraí que eu vou ali buscar a Valen Bandeira. Obrigado por aceitar o convite. Imagina. Nosso convite de mineiro pra mim é inegável. Tá sendo bem cuidado em Belo Horizonte? Muito, é só chegar assim, no aeroporto você já é bem tratado pela galera que vai te oferecer um táxi. É uma loucura. É uma loucura, mineiro é assim mesmo. Outro dia eu vi uma amiga minha, não sei se foi amiga minha, mas eu vi, acho que foi numa dessas redes sociais, ela dizendo assim, gente, Minas Gerais é o seguinte, eu tava num bairro aqui, cansado, sentei no meio fio só pra dar uma respirada, chegou uma moça e chegou pra mim, tá tudo bem com você? 5 minutos depois, tô na casa dela tomando café, combinando o próximo carnaval. É isso. É bem isso, né? Eu gosto muito disso. Que bom. E da equipe aqui do Bucket, o hotel, tá tudo ok? Tá tudo ok, tá tudo ótimo. Você podia falar pros convidados que eu tô tentando trazer? Que é pra... Gente, vem, é muito gostoso, tá tudo certo, o hotel é maravilhoso, tem até uma varandinha no hotel, super agradável, comida boa, já comi um feijão tropeiro hoje já. Minas Gerais não tem pra ninguém, é o melhor lugar que tem. Camila Pitanga, por favor. Camila Pitanga, vem, queremos você aqui. Débora Bloch. Débora Bloch também, por favor, tia Débora. Astrid, cadê você, Astrid? Astrid Fontinelli? É. Chiquérrima, não, ela tem que vir, pô. Passa uma tarde em Minas Gerais. BH, problema nenhum. A última vez que eu mandei um áudio pra ela, convidando, falei, Astrid, novas datas e tal. Aí ela me mandou a agenda dela do Google. Impossível. Falou assim, Ziller, eu tô até com vergonha, mas olha a minha agenda. Ela tava lançando... Filho, né? Tá uma confusão, mas a gente vai encaixando. Que eu acho que o legal dessa conversa aqui é essa história de você entrar no nosso mundo mesmo, sabe? De quem vive Belo Horizonte, a história de você chegar num tempo diferente do Corre do Rio, do corre de rede social, de TV Globo, e de você ter um dia agradável, de gravação e de depois, ritmo, né? Outro ritmo. Outro ritmo. A sua vida é muito acelerada assim, cara, atualmente? Eu acho que eu me organizei pra ser menos, sabe? Porque eu entrei numa pira muito forte, assim, com a internet. E aí tudo virou muito... Bate e volta, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. Uma coisa louca, muito insana. Eu acho que esse ano deu uma... Eu comprei um apartamento lá no Rio. Aí eu meio fiz escolhas pra poder estar um pouco mais calma, assim, sabe? Eu acho que eu não fico... Eu não duro muito tempo numa alta voltagem de estresse. Eu sou muito franguinha, assim, meio... não sei, eu sou mais calma mesmo, por incrível que pareça, sabe? Entendi. Eu preciso daquela minha vida bem... Provinciana a palavra, eu sou meio provinciana, eu gosto dessa vida do litoral, do Rio de Janeiro, andar ali naqueles bairros meio zona sul, aí flertar com uma Tijuca, eu sou bem, vivo meu mundinho assim, e ele é bem suficiente pra mim, sabe? Entendi, você tem a vida do tamanho que você gostaria que ela tivesse mesmo. Sim. Legal. Você usou uma palavra massa, você acha que isso tem a ver com a tua infância, assim, desse provinciano que... Dependendo de como a gente usa a palavra provinciano, pode soar um pouco ruim também, né? Porque pode soar uma coisa até meio caretola, né? Conservadora. Tipo, conservadora. Mas eu me peguei, no último ano que eu fui lá morar em São Paulo, eu me peguei muito conservadora nesse sentido de ter uma dependência emocional do Rio de Janeiro, sabe? Até, tipo, falei pro Motora que trouxe a gente até aqui, que eu queria que BH fosse São Paulo, porque toda hora eu tenho que ir pra São Paulo. Se toda hora eu tivesse que ir pra BH, eu acho que eu estaria mais feliz, sabe? Sem criticar São Paulo, porque me recebeu super bem, estamos aí, mas é que eu tô um pouquinho traumatizada. Eu morei 6 anos em São Paulo, fiz grandes amigos,
Mas tem, sabe o Maurício Valadares lá Super. do Malval, tem uma frase ótima que ele fala que São Paulo, fala assim, Malval, tô em São Paulo, vem aqui me visitar. Ele fala assim, pô, Ziller, mano, São Paulo é a ponta feiona da Dutra. É foda. Mas tem muita coisa boa em São Paulo também. É porque eu acho que o ritmo... Eu tenho uma dependência emocional mesmo do Rio de Janeiro. E você perguntou se tinha a ver com infância. Eu acho que tem a ver comigo. Porque, tipo, eu estudei em colégio francês a vida inteira. Então, a expectativa era que eu fosse morar fora. Meu pai foi pra França. Sempre teve essa expectativa de a Valen vai ser a neta, a filha que saiu. E eu nunca quis sair. Eu nunca quis sair, inclusive, nem do bairro, sabe? Entendi. Eu sou bem conservadora nesse sentido. Você não chegou a morar na França, né? Não, fui muito, né? Frequentei muito, até porque Sim. meu pai tava morando lá, agora voltou pro Brasil, mas morou lá 10 anos depois. Eu estudava no colégio francês, aí eventualmente de ano em ano eu ia na França, então tive uma relação muito íntima, né? Tenho uma relação íntima com Paris, assim, seria o segundo lugar que eu poderia talvez flertar com morar, apesar de, acho que não, mas a minha relação com o Rio de Janeiro é meio inegociável, sabe? Legal, eu tenho essa relação com BH. Eu entendo o que você fala, porque BH bate em mim do seu jeito. Eu falo de vez em quando, Vale, com alguns amigos, eu falo, e você deve ter isso. A gente tá numa caixinha de privilégio, né? Que a gente poderia morar em alguns lugares que a gente escolhesse, né? Então, quando você faz a escolha de permanecer, né? No meu caso, eu sou nascido aqui, morei muito tempo fora, etc. Mas eu escolhi estar aqui, podendo estar em qualquer lugar, não em qualquer lugar, mas em muitos outros lugares, né? Essa escolha, ela é para viver a cidade mesmo. Eu acho que BH ainda tem uma coisa... Você escolher BH ainda tem uma coisa mais vínculo afetivo, porque o Rio de Janeiro, bem ou mal, ainda tem a Rede Globo tá ali, né? As coisas... Tem muito trabalho por ali, esses trabalhos que são os trabalhos que eu faço, por exemplo. Que Minas Gerais tem menos, por exemplo, eu venho trabalhar muito pouco aqui, é muito eventualmente que eu venho fazer alguma coisa aqui, então você escolher ficar mesmo com essa talvez possível escassez, sem ser exatamente uma escassez, mas não com a mesma oferta de trabalho que tem no Rio e São Paulo, é realmente uma escolha por afeto e por qualidade de vida, Sim. né? Por você estar perto dos seus e cultivar o que a vida tem de melhor, né? Que é para muito além de trabalho, é uma coisa sobre bem-estar mesmo, né? Incrível. Agora vamos lá para tua infância então, porque eu conheço você dos programas que você chegou a fazer na televisão. Vi aquela série sua que você fala o título da terapia. Ai, meu Deus, me fugiu o nome. Expectativas Delirantes. Espetacular. Mas eu acho legal a gente chegar até você, Valen, uma mulher de 30 anos de idade, começando também pelas coisas que você viveu. Qual que é a sua memória afetiva da tua infância? Cara, a minha memória afetiva da minha infância, eu acho que é Itatiaia, que era a minha casa de Itatiaia, que eu passava todo final de semana em férias, que era a casa da minha avó morava lá. E aí, os meus pais me desovavam lá todo final de semana em férias inteiras. Eu ficava, 3 meses lá. Nas montanhas de Itatiaia. Lá em Itatiaia com a minha avó, no sítio. E eu acho que é a minha maior referência de infância, assim, que eu tenho de infância feliz, sabe? Eu acho que eu fui muito feliz lá, assim. Sua avó tá viva? Minha avó tá viva, 91 anos. Que lindo. Mãe do pai? Meu pai. Do seu pai. A minha avó... Tem uma ligação afetiva enorme, então, Enorme, né? enorme. Mas tinha também com a minha mãe, né? Que é a mãe da minha mãe, então tinha ainda essa coisa de ser mãe da mãe. Sinto muita falta da minha avó, dos meus avós por parte de mãe também. Mas ter a minha avó ainda viva é uma coisa muito incrível, né? Ela continua com o sítiozinho lá em Itatiaia? Continua com o sítiozinho lá em Itatiaia, só que hoje em dia quem vai mais sou eu, ou meu tio. Ela não tá mais... Pior que outro dia o Mazinho, que é o caseiro de lá, falou que a minha avó apareceu lá de ônibus. Ele teve que buscar ela no Graal de Itatiaia. Minha avó de 91 anos foi até a rodoviária do Rio, que é a rodoviária do Rio. Quem é do Rio sabe do que eu tô falando. Pegou um ônibus até Itatiaia, 2 horas e meia de leito, e
saltou e ligou pro Mazinho assim, vem me buscar aqui no Graal. Juro. A senhora tá falando sério? Tá no grau, manda foto antes que eu... Mas não tem, ela namora, ela é super... Que lindo, que demais. Super conversa sobre tudo, tema, lucidérrima, que demais. Tô querendo conhecer ela já. Ela é maravilhosa, vou trazer ela aqui pra Vai ser uma boa personagem pro Bucket aqui, você acha? Acho que sim, a minha avó é bem interessante, sim. Ela é uma boa personagem. Que demais. Essa memória, então, você tem, assim, viva na tua... Cheiro, você sente cheiro de Itatiaia? Super, cheiro de chuva molhada, né? Eu acho que cheiro de nata do leite. Que a gente vinha aquele leite direto da vaca e tinha que ferver pra tirar a nata. E a minha avó comia aquela nata no pão. Ela pegava só a nata e botava no pão, aquele cheiro de nata. Sei como. Ai, nossa, eu amo tudo. Eu sou muito olfativa. Tenho muito bagulho de cheiro, de comida, gosto, sabor. A comida também é um atravessamento muito forte da minha infância, né? Da minha vida, estrutura a minha vida como um todo. Mas eu acho que eu tive uma introdução à cultura a partir da gastronomia, sabe? Minha mãe trabalhava com gastronomia, os meus avós, por parte de mãe, tinham muita relação com gastronomia. Meu pai também tem muita relação com gastronomia, cozinha muito. Então, toda a minha introdução à cultura de diferentes países, de uma forma geral, foi feita a partir da comida. Do alimento. O alimento é uma forma de conhecer um povo que é impressionante, eu acho né? Por isso que eu tenho tanta afeição por Belo Horizonte, porque aqui é um lugar onde basicamente as relações são feitas, costuradas pelos alimentos, né? Sim, você tem toda a razão. Eu me identifico muito com isso, eu gosto disso, eu acho que eu quero semear isso na minha vida, sabe? Legal. E aí voltamos à palavra provinciano, fazendo assim um arco desse primeiro, que é essa história que você resgatou no seu lar, na tua casinha, né? Compradinha lá e tal, e vivendo bem. Sim. Legal demais, interessante. De escola, você tem alguma lembrança afetiva, assim, de... Super tem. A escola foi uma época bem intensa da minha vida, até porque eu estudei no Lycée Molière, que é um colégio francês do Rio. Então, muito intenso, né? Você entende muitas coisas da vida, principalmente há 20 anos atrás, 15 anos atrás, você estudando num colégio francês ainda com uma perspectiva muito eurocêntrica de tudo, né? Então você entende, estudando no Brasil, num colégio europeu, acho que muito nova ali, eu comecei a ter uma consciência, eu acho que a minha consciência de classe foi desenvolvida ali por ser uma brasileira dentro de um colégio francês e ter sempre uma certa... Naquela época, né, eu acho que o Lycée mudou muito. Hoje em dia tem vários amigos que botaram os filhos lá e que são super felizes e falam super bem do Lycée, mas na minha época eu me senti um pouco achatada por uma supremacia francesa que era muito mais interessante do que qualquer brasileiro jamais poderia imaginar ser, sabe? Sim. E aí eu fui entendendo a estrutura do mundo mesmo, assim. O Lycée foi um colégio bem peculiar, apesar de eu ter sido muito feliz, tipo, de eu achar que foi a coisa melhor que os meus pais poderiam ter feito, ter me botado lá em algum sentido, porque eu tive uma relação com cultura, educação muito, muito forte, que talvez eu não tivesse tido num colégio brasileiro, porque a própria estrutura do ensino brasileiro é porque é difícil de falar, que eu não quero criticar o Enem, porque eu acho que o Enem é um bagulho que deu acesso à educação a muitas pessoas. Mas o Lycée Molière, a estrutura de ensino francês, ela é a partir da sua capacidade dissertativa, do que você consegue conceber de intelectualidade. Mas ele te dá as ferramentas para você chegar nessa... Tudo é escrito, até matemática é escrito, não existe múltipla escolha. E eu acho que a múltipla escolha, apesar de dar acesso a muito mais pessoas, ela reduz um pouco a sua capacidade dissertativa, argumentativa. Então acho que nesse sentido foi muito rico para mim o Lycée, culturalmente também, né? Então você deve estar apavorado com a inteligência artificial, né? Eu sou aquariana, né? Eu acho que aí vem um pouco do meu lado de amar tudo que é novo. Não que eu ame inteligência artificial, mas eu acho que eu não me apavoro com nada que é moderno e tecnológico. Você não se apavora? Mesmo se você um dia se vê num deepfake de inteligência artificial... Não, se eu me ver pelada fazendo assim com os peitos, tipo, por uma câmera, uma coisa pornô, eu acho que eu vou ficar extremamente assustada, mas até agora não aconteceu. Então eu não tive essa experiência. Até agora eu só tô, tipo, confundindo... capivara pulando no pula-pula, tá ligado? Eu acho que tudo é verdade. Eu fico assim... Outro dia eu vi um vídeo que era assim... cachorros salvando bebês.
Aí você falou... Chorava. Gente, que coisa linda! Mentira, tudo mentira. Tudo mentira. Tudo mentira. É. Mas... A gente tem no grupo de família meu e dos meus filhos, a gente fica falando, aí um manda um negócio lá e tal, assim, gente, isso aí é inteligência artificial, eu tenho certeza e tal. Tudo hoje em dia é inteligência artificial. Tudo é difícil a gente entender, né? E o tanto de música que é feita pela inteligência, outro dia eu li uma notícia que uma dessas plataformas de streaming cancelou, tipo, 70 milhões de músicas. São Paulo, sexo gostoso na Cracolândia, ou no beco sem luz. Essa eu não sei se saiu, mas o Jay-Z queria tirar, que era da Alicia Keys, essa. O Jay-Z tentou tirar, Tocana. Respeita a Tocana. Não, mas isso aí eu não acho que tem, não acho tão grave, não. Mas assim, eu vi uns bagulho de gente namorando o IA que eu fiquei meio apavorada, assim. Aquele filme Xi é um precursor, né? É um precursor, mas que agora tem realmente pessoas que namoram inteligência artificial, isso virou uma coisa meio comum nos Estados Unidos. Mas tem uma coisa antes disso até, que eu acho que pode afetar a tua história mesmo, que é assim, os seus textos, eu acho que é você quem escreve, né? Você que escreve seus sketches, as coisas que você fala. Eu improviso tudo, eu acho que eu nunca escrevi uma frase. É mesmo? Então ótimo, mas assim... O Lucas Veiga, que tá comigo, que é meu roteirista, escreve as coisas pra mim de publicidade, um monte de coisa. Então, o Lucas Veiga, que tá com você, que é seu roteirista, você acha que uma IA faria o que ele faz? Nunca. Nunca, porque eu duvido que a IA tivesse a mesma sensibilidade que ele tem pra entender exatamente o jeito que eu falo. Pode até ter, mas não pega as sutilezas, sabe? Não pega o olhar. Hoje em dia a gente já tem uma coisa de olhar. Ele me olha, ele sabe se eu gostei ou não de alguma coisa. Imediatamente ele já adapta. Ou a Lurian também, que trabalha comigo, a gente se comunica meio que através de uma coisa subjetiva e sensível que o IA nunca, jamais teria a capacidade de compreender essa complexidade, né? Entendi. Então eu não tenho muito medo das máquinas, não. Mas tô com medo do jeito que os seres humanos estão lidando com elas. Tipo, tá tenso. Isso de você namorar, acho realmente que a pessoa precisa muito de um psiquiatra, assim, tipo, procurar uma ajuda médica mesmo, porque não dá pra você desenvolver nada humano com uma máquina, sabe? Não sei, é uma coisa que eu fico pensando. Eu tenho duas netas, né? Uma neta enteada e a filha de Jojo. A enteada tem 12 anos, minha neta, adoro, amo. E eu tenho uma relação com ela que agora tá legal, assim, que pego na escola e ela vem desabafando umas coisas que ela não deve falar com o pai e com a mãe. Sabe? Eu cheguei nesse ponto. Você é o cara. Nossa, aí é bom demais. Não quero mais nada, não. Sabe? Não quero só fazer isso da vida se eu pudesse. Sim. Sabe? E uma coisa que me preocupa é como que a IA vai afetar ela. Porque ela tá vivendo essa revolução. Você, por exemplo, pegou uma revolução de rede social, que eu já vou para a próxima pergunta, que talvez você não esperasse o tanto que a rede social te colocou num turbilhão de coisas surreais, né? Muito maior do que qualquer coisa que você já fez na Globo até hoje. Muito maior. Né? Imagina isso na IA. Eu tive uma infância bem livre de computador, né? Eu acho que eu fui ter celular com tipo 12, 13 anos e computador mesmo com 16 anos, sei lá, eu era dura, né? Tipo assim, meus pais não tinham... a gente era todo mundo da Zona Sul, mas é aquele Zona Sul duro, sabe? O avô já teve grana e aí não tem mais grana, sabe? Então eu demorei pra ter computador de segunda mão, aquelas coisas... Demorei bastante mesmo. Eu nunca nem joguei The Sims, por exemplo, que foi uma coisa que teve na infância de todas as minhas amigas. Eu não tinha computador naquela época. Então demorou muito. É isso, quando... Foi o quê? 2014 que eu comecei a entrar no Instagram... Até eu começar a fazer os bagulho que eu faço já era tipo 2018, 2017, e fui bombar lá na pandemia, 2021, depois, sabe? Sim. Demorou muito pra eu ter um envolvimento mais cronicamente online, assim, sabe? E quando aconteceu, você ficou assustada no sentido de invasão de privacidade, como você nunca ficou na vida? Tava de boa? Cara, eu acho que eu tava me sentindo tão sozinha na pandemia, sabe? Que aquilo foi um acalanto para o meu coração. Eu não me senti invadida por nada, não. Me senti mais invadida quando eu saí na rua e eu tava muito famosa. Sim. Mas antes de eu ir sentir na rua os efeitos... E agora vendo que tudo é passageiro, porque agora a onda também deu uma baixada...
não me apavora muito, não. Até porque eu sempre, tipo, eu sempre fui de um nicho lá do Rio de Janeiro muito de famosos, né? Era isso. A minha melhor amiga era filha da Débora Bloch. Eu vivia na casa de Paula Caetano Veloso por causa dos meus pais. Então sempre conheci muita gente famosa. Não foi uma grande surpresa ou uma coisa muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Eu tava meio acostumada com... Eu não me deslumbrei em nenhum momento, assim. Entendi. Nossa, uau, estou famosa. Eu só fiquei famosa no meio de um monte de gente que já era famosa, que eu convivia junto, sabe? Entendi. Isso pode ser bom ou ruim também, né? Porque, por exemplo, você fez Tablado, que é um ícone do Rio de Janeiro, que eu acho que o Tablado, pra quem é de fora do Rio, e me corrija se eu estiver errado, é meio que o centro do ecossistema que circulou ali, do Núcleo Globo, da galera toda. Hoje em dia é menos, né? Porque hoje em dia a Globo é menos nepo babytizada, né? Tipo, é menos panelinha, assim. Apesar de ainda ser, é muito menos do que já foi um dia. Antigamente era, tipo, praticamente eles iam lá no Tablado e tiravam 6 pessoas e levavam pra Rede Globo. Era tipo isso. Era o único lugar meio que tinha Tablado e a Cal, mas o Tablado ainda como centralizador bem desses brancos libertários, filhos de artista, sabe? Essa coisa, assim. Mas você viu isso acontecendo? Eu ainda peguei essa época. Você pegou essa época. Tanto que eu trabalhei 10 anos na Globo, né? Sim, sim. Eu saí do Tablado direto pra Globo. Pois é, você foi sequestrada nesse sentido. Super. Entendi. Super. Já era uma escolinha... Você acha que o Tablado era uma escolinha, como se fosse uma escola linear industrial pra formar pessoas pra trabalhar em fábrica? Tipo isso. Entendi. Isso. Tipo um curso técnico para ser ator, né? Mas... E que também já te ensina muita coisa sobre como funciona o mercado também. Você não tá fazendo uma faculdade ali que 3 pessoas da turma de 60 vão entrar no mercado. Não, o Tablado era meio que todo mundo tava integrado naquela história e você já aprendia muito bem como é que funcionavam as coisas, sabe? Bom, mas o que a Globo te ensinou? Porque a Globo tem um papel importante na vida de um monte de gente no Brasil, né? A Globo me ensinou tudo. Desde antes de eu trabalhar... tendo sido o meu ponto de conexão com o Brasil durante uma vida inteira, porque eu cresci assistindo Rede Globo compulsivamente, e todas as relações que eu tenho na rua, porque eu estudava em colégio francês, então eu era totalmente alheia ao Brasil, né? Eu estudava numa colônia francesa, eu não sabia muito o que era Brasil, só sabia através da Rede Globo, então a partir disso a Globo me ensinou tudo que eu sabia de Brasil, né? Com limitações que a Globo tinha naquela época, mas que a gente nem pensava nisso naquela época. E tanto quanto profissionalmente a Globo me ensinou tudo. Eu aprendi tudo que eu sei de como se trabalha dentro da Rede Globo. Então, eu sou uma totalmente filhote de Rede Globo, assim. Você lembra de momentos que você falou assim, poxa, é isso que eu quero na vida, agora vai. Eu lembro de um momento histórico que o meu pai produzia a peça do Pedro Cardoso. O Pedro Cardoso fazia uns monólogos, lembra? Lembro demais. O alto-falante, os ignorantes. Sim. E aí nos ignorantes ele cantava, ele fazia uma personagem que era uma cantora de churrascaria. E ela cantava aquela música, tristeza, por favor, vai embora. E aí eu via a plateia, tava todo mundo chorando. Aí o Pedro de repente fazia uma piada e todo mundo começava a rir. Aí eu lembro de eu ter a sensação, eu via da cabine de luz, porque eu não podia ver da plateia, que era maior de, 14, eu tinha 8. E eu lembro de eu falar assim, eu quero fazer isso, porque eu sei fazer isso. Tipo, eu sei fazer uma pessoa rir e chorar com muito pouco tempo de distância entre um sentimento e outro. E eu quero costurar, eu quero fazer as pessoas sentirem coisas. E isso, eu sempre quis ser atriz, sempre. Que legal. E você falou uma coisa muito bonita, que você sentiu que você sabia fazer as pessoas rirem e chorar. Sim. E isso é uma coisa que você foi muito criticada, né? Em alguns sketches seus eu cheguei a ver uns comentários exagerados, assim, de fazer, mas por que ela tá contando essas histórias tristes? Por que ela tá falando desse jeito? Porque você ficou muito vulnerável, né? Durante ali pandemia e pós-pandemia, você falava... Mas até hoje eu sou assim. Eu não tenho muita vergonha de nenhuma vulnerabilidade minha, porque eu acho que eu faço tanta terapia, eu faço análise há tantos anos, que eu meio que
consigo lidar com todas as minhas vulnerabilidades, sabe? Pelo menos as que eu já mapeei, sabe? Entendi. Eu não tenho muita dificuldade de falar dos meus sofrimentos, eu não tenho muita vergonha, sabe? Que legal. Eu acho que isso me constrói tanto quanto as minhas alegrias, assim. E eu fui muito deprimida também, muitos anos, então eu acho que eu aprendi a criar uma certa normalidade com umas coisas mais não tão alegres, eu acho, sabe? Entendi. Mas você acha que tratar sobre isso nos seus textos, né, nos seus improvisos ou nos textos que você recebe, é uma forma também de cura? É de elaboração, né? De produção artística, né? Tipo, porque eu produzo artisticamente falando e contando histórias e desenvolvendo pensamentos. Então, é tudo sobre... o que eu digo, assim, um pouco do trabalho da internet é sobre você cartografar a realidade, né? Você... representar a realidade, a minha realidade. Eu falo sobre a minha realidade, sobre as coisas que eu tô sentindo. Eu não posso fugir muito disso, porque qualquer produção vai vir a partir de uma elaboração dos meus sentimentos, assim. E eu amo elaborar sentimentos. Eu acho que nunca é suficiente, assim. Mas eu não sou uma garota down, não. Tipo, eu gosto de permear entre vários sentimentos, assim, sabe? Não, eu tenho certeza que você não é. Costurar. Já fui bem mais de adolescente, já fui bem mais. Mas você sempre teve sonhos. Sonhos não, essa palavra é um pouco subjetiva. Você sempre tinha algo que você mirava na adolescência, ou você chegou a ter aquele sentimento de que a vida não fazia sentido? Cara, então acho que eu só não tive a sensação de que a vida não fazia sentido porque eu sempre trabalhei muito. Eu acho que agora que eu tô num momento mais frágil, assim, de eu mesma com a minha profissão, eu acho que eu só consegui me abrir pra me fragilizar em relação à minha profissão agora, que eu já tô bem mais madura, com 31 anos, conseguindo fragilizar isso. Porque antes era a única coisa que me sustentava, assim. Era a minha ambição e a minha profissão e como eu era feliz profissionalmente. Aí agora que eu tenho mais estofo em outras coisas, né? Eu já tenho, tipo, pilares de amizade, de 1000 coisas. Eu consigo olhar pra minha profissão com mais questionamentos. Antes era uma coisa indubitável, era tudo que eu tinha na vida e a única coisa que me sustentava, sabe? Entendi. Mas eu já tive, sim, eu acho que se não fosse por isso, eu acho que eu teria tido bastante a sensação de que a vida não faz sentido. Entendi. Eu tinha uns pensamentos bem deprimidos durante uma época da vida, assim. Você lembra especificamente? Lembro. Eu acho que foi dos meus 19 aos 23, que foi ali quando eu comecei a me medicar. Automedicar? Não. Mas com profissional? Nunca me automediquei, nunca faria isso. Legal. Não façam isso, galera. Legal. Principalmente com remédios psiquiátricos. É extremamente importante que você esteja não só com médico, mas com muito bom médico. Porque só muito bons médicos conseguem medicar pessoas adequadamente. Remédio psiquiátrico é um perigo mesmo, se você toma... desordenadamente, você pode ficar de xereca, então é melhor tomar cuidado. Subscrevo. A relatora. É isso. Mas eu adoro, assim, hoje eu tendo uma boa médica e tal, eu agradeço muito a indústria farmacêutica, obrigado por tudo, porque me tirou de uma lamparina. Hoje o que você faz, que você conscientemente fala, estou fazendo isso para me sentir bem, para cuidar da minha saúde mental, para eu me equilibrar mais? Coisas. Vamos lá. Exercício físico, inquestionavelmente, todos os dias da minha vida, a não ser que eu esteja doente ou com alguma questão, eu faço exercício físico. Posso estar com uma ressaca de 3 camelos que eu vou fazer exercício físico. É uma coisa que é totalmente fundamental, não tem questionamento. As pessoas falam, mas como é que você se motiva pra fazer todo dia? Porque se eu não fizer... é tão ruim pra mim que não vale a pena, sabe? Entendi. Tipo, eu não preciso dessa motivação, porque eu sei como é que é não fazer e não vale a pena. Eu sou completamente dependente disso. Antes da segunda, eu queria abrir um parênteses na resposta. A ressaca de 3 camelos. Essa é uma expressão interessante. Podemos aprofundar um pouco mais? Podemos. Tenta materializar, porque eu não entendi a ressaca de 3 camelos. Porque eu bebo muita cerveja, né? Entendi. Cerveja é a minha birita. Eu não bebo... tô aqui em Minas, não queria falar isso, porque eu acho a coisa mais... da minha personalidade, eu acho a coisa mais broxante, mas eu não bebo cachaça.
Tá. Eu não bebo nenhuma outro tipo de álcool. E quando bebo, me arrependo profundamente. Você gosta de uma cervejinha. A minha parada é cerveja. Então você acorda com aquela desidratação. Entendi. Que aí eu chamo de ressaca de três camelos, entendeu? Entendi. É aquela sensação de que você precisa beber 6 litros de água pra poder respirar de novo, sabe? Entendi. Isso podemos ir para o item 2 agora. Item 2, eu acho que um banho premium. A Lúria, ela é partidária do banho premium. Eu virei uma partidária do banho premium também, com tipo esfoliantes, brown, sabe? Tipo, todos os tipos de coisa de... Não, eu não sei o que é brown. É tipo, esfoliantes, óleos, condicionador de cabelo com coisa pra você fazer o cabelo crescer, sabe? Você passar 6 produtos no cabelo, ficar 3 horas no banheiro. Maravilhoso. Destruindo várias árvores da Amazônia, gastando água pra caralho. Mas isso pra mim é uma coisa bem fundamental. E a terceira, e eu descobri que mais fundamental de todas, porque eu descobri, eu sempre soube, mas quando eu fui morar em São Paulo foi gritante, é ir pra praia. Ir pra praia, pra mim, e, tipo, eu sou bem carioca, eu ando sempre com um biquíni na bolsa, e qualquer coisa que eu vá, eu dou um mergulho no mar. Eu entendo isso. Eu gosto também. Eu sou muito dependente da praia, assim, até de, sei lá, tô em casa fodida de cabeça, nananã. Dá um pulinho na praia e resolve. Vou pra praia, fico sentada lá, olhando o mar, dou pisadinha na água, dou uma chamada em Iemanjá, sei lá o quê, e já rolou. Aqui pra gente é a cachoeira. Cachoeira tem o mesmo efeito da praia pra você. Aqui em Belo Horizonte a gente tem o privilégio de ter algumas cachoeiras muito próximas que dá esse efeito com a mesma proximidade que você tem à praia carioca. Água, né? Água natureza, e eu acho que também água. BH também tem uma coisa forte de família, de você se ancorar nas suas relações afetivas, que o Rio de Janeiro tem menos. A gente é bem mais independente, um pouco individualista do que o mineiro. O mineiro tem até uma coisa que parece meio cidade interior, né? Você faz um negócio, todo mundo fica sabendo, todo mundo se importa com a vida do outro. Rio de Janeiro tá cagando, você pode estar bêbado, jogado no chão, as pessoas vão passar por cima de você, não vão nem ver, sabe? Sei. O Djonga falou uma coisa outro dia numa entrevista que eu ri demais. Falou assim, cara, eu sou doido por uma fofoca, eu quero saber o que tá acontecendo no meu bairro. Fofoca pra mim é uma coisa que eu preciso entender o que tá acontecendo, né? Sim. Fofoca é bom também, fofoca é bom demais. Não é? Muito Você bom. não tem uma fofoca pra nós aí, não? Vamos conversando que daqui a pouco brota uma fofoca. Brota, né? Então tá. Eu sou o Gustavo Ziller e apresento junto com o Grupo Zelo o Bucket List Podcast, onde falamos sobre vida, morte e tudo que importa nesse caminho. E eu tenho um convite para você. Clica aqui embaixo e conheça todos os benefícios da tranquilidade de ter um plano de assistência funerária do Grupo Zelo. Uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que é muito característico da tua geração, e eu não vejo isso na geração de atores e atrizes, e até mesmo de artistas de uma forma geral, vamos colocar 10 anos para cima, não é nem 20 ou 30, que é essa capacidade de rir da própria vulnerabilidade, de botar isso pra fora, de não ter medo, do hater não agredir como agride uma pessoa. Mas me agride sim, tá? Eu acho que eu tenho pouca habilidade de lidar com hater. Você bloqueia na hora ou você não quer? Não, eu choro. É mesmo? Eu fico o dia inteiro atravessada por aquele comentário. É uma coisa que e não só hater, eu acho que eu preciso lidar melhor com críticas de uma forma geral. Qualquer coisa não sabia, me tira do prumo. É porque, na verdade, eu não sou uma nativa digital, né? Eu não fui criada como uma nativa digital. Eu fui criada como uma atriz, assim como a Carolina Dickman foi, sabe? Que tem 10 anos a mais do que eu. Mas eu tô muito mais enquanto criação, né? Não hoje em dia, mas enquanto criação, formação, eu tô muito mais puxada pra Carolina Dickman do que pros moleques de 20 anos de agora. Apesar de eu estar no meio do caminho dos dois. E de eu trabalhar hoje em dia muito mais com internet do que com atuação. Mas eu fui formada pra ser igual ela. Sim. Então eu não tenho essa maleabilidade para lidar com a internet de um jeito tal qual um nativo digital lidaria. Eu ainda tenho características de uma trintuda, assim, sabe? Eu me sinto um pouco, não mais velha, mas uma outra geração mesmo. Mas isso te paralisa, de certa forma? É mesmo? A ponto de, cara, larguei, não quero mais saber disso. Cara, às vezes eu penso nisso fortemente, Caramba. sabia?
Pô, mas você tem várias pessoas que falam... e tem várias pessoas que falam que você mudou a vida dela. Eu vi vários comentários e li e vejo pessoas falando assim, de pô, aquele seu vídeo mudou minha vida. Sim. Isso Cara, mas eu acho tão louco, porque isso eu acho pouco palatável, sabia? Isso é muito cruel, mas como um hate, tipo, um hate não, mas uma crítica no seu trabalho, que são as coisas que mais me afetam, né? Quando, tipo assim, ontem eu tava vendo um hate que era, eu falei alguma coisa, eu fiz um tweet assim... Eu tava em São Paulo, eu falei, puta, bebi 2 taças de vinho pra dormir no avião, agora tô com tesão pra caralho. Botei isso no Twitter. Aí um bando de incel, assim, tipo, essa puta. Essas coisas eu não ligo, não. Eu acho até meio engraçado. Que eu falo, tipo, gente, eu sou mó cabaça. Tipo assim, eu fui cabaça a vida inteira. O cara tá me chamando de puta, eu tô amando, tá ligado? Tipo, pra mim é ótimo. Agora, quando fala alguma coisa da minha profissão, tipo, você é uma má apresentadora, você não faz isso direito. E quando eu sinto ainda que tem algum ponto de veracidade naquilo ali, isso me destrói completamente. Quando tem algum ponto de veracidade. Olha o meu lado terapeuta aqui. Surgindo. Eu tenho que aprender a crescer com críticas ao invés de só ficar muito chateada. Eu acho que eu consigo me organizar depois na análise e botar tudo, mas de primeira aquilo me... Mas sei lá. Você já teve momentos em que você duvidou de se expor e não se expôs por causa disso? Acho que todos os dias eu tenho um pouco esse momento. Olha só. Então pra você é um ato de coragem apertar o REC e começar a falar. Não é muito, eu não racionalizo muito. É meio a posteriori, sabe? Tipo, é tudo meio a posteriori na internet. Eu tava conversando isso com a minha analista, porque o trabalho da internet, ele é meio pautado no não pensar. Por isso que tanta gente se fode, né? Porque ele é meio pautado no não pensar. Você vai só vomitando um bando de ideia e colocando ali, cartografando a sua vida. E aí você pensa a posteriori, você vê os efeitos daquilo, aquela coisa toda. Então é sempre meio a posteriori. Muito raramente você consegue prever muito bem. É muito mais sobre o pós do que o pré. O pré, você tem razão. Você tem toda a razão. E o julgamento também é muito rápido, né? As coisas acontecem muito rapidamente, daqui a pouco vira pó e você machucou pessoas no processo todo. Horrivelmente, né? Tipo, pessoas passaram perrengues horríveis e... É bem cruel, mas eu acho que eu também tenho que me fortalecer um pouco mais, sabe? Tipo, sei lá, eu vi várias críticas, assim, ultimamente. Eu fui apresentar um podcast, a galera falou um pouco que eu tava meio cortando o convidado, e eu fiquei... E realmente, quando eu fui ver, rolava isso mesmo. Eu tava com uma tal ansiedade de conhecer aquelas pessoas e de perguntar coisas, que eu ia meio atropelando. Só que isso me feriu. Eu fiquei meio que uma semana deitada, assim. Eu destruí tudo, eu sou uma péssima apresentadora, eu não sei fazer nada. Qual podcast foi? O Mete o Papo. Do Mete o Papo, do Tinder. Que foi maravilhoso, foi incrível. Que foi um trabalho incrível. Foi incrível. Mas tiveram algumas dessas críticas pinceladas ali. Meu pai sempre fala isso pra mim. Ele fala assim, quando te criticarem, nunca fala pra ninguém. Você esconde de todo mundo, porque ninguém vai reparar. Se você falar, todo mundo vai reparar. Agora eu tô falando, todo mundo vai reparar. Se eu não falasse, ninguém repararia. Mas tiveram algumas críticas nesse sentido. E aí agora que eu tô começando a pensar assim, nossa, não, no próximo eu vou fazer melhor, tem chance ainda. Tipo, eu sempre acho que eu não tenho mais... Eu acho que também é muito característica dessa geração, né? É tudo ser meio vida ou morte, você não ter tempo de construir nada, de se construir, né? Tudo tem que ser meio perfeito ou uma merda, ou tipo, sabe? Acho que também ser um pouco mais maduro nesse sentido, eu tô refletindo bastante sobre isso. Quais são os próximos passos do cérebro que te habita? Cara, eu não sei os próximos passos. Eu sei que eu tô num momento de grandíssimo questionamento interno em relação ao meu trabalho. E eu sei o que eu devo fazer. Eu só não estou fazendo, mas eu sei há alguns anos o que eu devo fazer, que é voltar pro teatro, assim. Tipo, eu tenho certeza que quando eu fizer isso, eu vou finalmente sentir o que eu tô querendo sentir, que é satisfação pessoal, profissional, alegria, aquele banho de adrenalina, aquela coisa que foi como eu fui construída, que é a minha formação. E aí já fazem
sei lá, 12 anos que eu não faço teatro, é como se eu tivesse me perdido de quem eu sou, sabe? E aí eu acho que eu tô precisando reconectar, e eu tenho certeza que eu posso fazer 58 trabalhos maravilhosos, mas a única coisa que vai fazer eu sentir o que eu preciso sentir é voltar pro teatro. Infelizmente, eu tentei fugir muito disso, mas não dá. Eu sei o que você tá falando, porque essa sensação, ela tá presente na vida de várias pessoas, e quanto mais pessoas sentirem isso, é bom, é melhor. Mas eu queria que você tentasse lembrar os momentos que você sentiu isso. O quê? Essa sensação que você precisa voltar pro teatro, que você sabe que quando você estiver no palco fazendo uma peça... Várias vezes. Parece que você chegou, parece que você transcende. Então, é algo sagrado. Toda a minha vida eu senti isso, sabia? Eu posso ser... Então é um momento agora que você tá... É porque eu fiquei muito mareada pela coisa da internet, eu penetrei com tudo, né? Você se entregou, né? Eu me joguei, assim, meio quase kamikaze. Eu fiz, tipo, abre que eu vou pegar todo esse dinheiro. Tipo assim, sabe? Foi uma coisa muito excitante, foi uma coisa muito... É muito loucura, né? Você ficar muito famoso do nada, dentro da pandemia, dentro de casa. Mas você chegou a fazer uma grana, deu pra fazer uma grana? Eu gastei muito, mas eu comprei um apartamento que agora eu vou pagar. Mas é meu. Eu tô lá dentro já. E aí ninguém tira de mim, pelo amor de Deus, não pode acontecer isso. Mas assim, vacilei. Poderia ter guardado muito mais. É porque eu não soube administrar, eu fiquei muito em choque. Porque eu venho da Zona Sul, de uma estrutura mais ou menos rica, mas os meus pais eram muito duros. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ver 100 mil reais, sabe? Sei. Eu nunca imaginei que isso pudesse chegar na minha mão. Pra mim era uma coisa tipo... eu morava ali na Zona Sul porque os meus avós tinham comprado o apartamento que ficou para os meus pais. Meu pai era duro que só a porra, tipo assim... panfletava teatro infantil no Shopping da Gávea no final de semana. A gente jantava miojo, tá ligado? Tipo, quando eu ganhei dinheiro, eu não fazia ideia do que fazer. Eu pegava e fazia assim, amigos, vocês querem? Toma, galera. Tipo assim, vamos ser todo mundo feliz aqui, vamos comemorar. Eu só sabia, tipo... Eu sei lá, eu queria investir em tudo do meu trabalho. Então vamos botar as melhores roupas, vamos postar no maior profissional. Eu fui meio... Eu não tive a noção do material, sabe? Não fui ensinada isso. Meus pais lidaram muito mal. Desculpa, pais, eu sei que não é só culpa de vocês. Isso também vem de mim, que eu já tô com 31 anos. Eu me responsabilizo pelos meus próprios atos. Mas meus pais não souberam lidar com... Não me ensinaram a lidar com dinheiro. Mas eu posso te falar uma coisa que vai te deixar mais tranquila. Eu tô com 51 e até hoje não aprendi direito. Não aprendeu, né? Quem cuida pra mim é minha filha mais velha e minha namorada agora. Então, eu botei um cara o meu super parceiro que trabalha comigo, meu financeiro que trabalha comigo, organiza meu dinheiro. A partir de quando ele entrou, eu comecei... Porque ele faz que nem babá, né? Ele fala assim, você pode gastar isso, isso e isso. Mas é isso. Eu tenho que ser meio puxada na coleira. Eu tenho isso também. E não é que eu tenho hábitos bem, caros. Né? Tipo, compro uma roupa... Não, eu entendo o que você fala. Entendo o que você fala. Tá ligado? É tipo, eu chamo 8 amigos pra jantar no melhor restaurante e pago para todos. E aí depois eu vejo, eu gastei 5 mil reais. Não, sabe? É uma coisa meio assim. Eu fico bêbada, aí eu dou bebida pra mesa do lado. De repente paguei a mesa toda do lado. De pura alegria, que eu tô numa felicidade contagiante, sabe? É perigosíssimo. 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 Tem graça nenhuma. Não é benevolência, não. É loucura, tá? Não, mas é um pouquinho engraçado. Um pouquinho. Porque não é você que tá gastando. Isso dá um sketchzinho bom, hein? Né? Quando você voltar pro palco, você vai fazer comédia, humor? Ou... Acho que sim. Porque também é outra coisa que me faz voltar para quem eu sou, né? Cara, teve uma história boa, que eu acho que eu nunca contei, porque sempre tô num ambiente talvez mais caretas. Eu tomei ayahuasca quando eu tinha, tipo, 23 anos. Eu fui numa sessão de ayahuasca com os Ronicuins, que são os indígenas, né? Eles vieram, tinham uma casa lá em Itaipava e tal. Eu fui lá. E eu tive... A minha pira foi ver um monte de gente rindo. E eu tinha ataques de riso. E todo mundo rindo. Aí eu vi a minha avó rindo, minha mãe rindo. E eu saí de lá com a sensação de que... puta que pariu, então é isso que eu faço comédia. Tá, nossa, eu tava muito louca, porque eu tava fazendo novela, eu tava umas 2, 3 novelas fazendo personagem meio dramático. E era muito maneiro, me ensinou um monte de coisa e foi um grande desafio, mas quando eu faço comédia,
é como se eu não fizesse esforço nenhum, sabe? Sei. É tipo, é invariavelmente a minha parada, sabe? Eu sei. E aí eu acho que eu preciso voltar para a minha parada. Pra poder me reencontrar comigo mesma, assim. Entendi. Que legal. Pulverizou demais, a internet pulverizou demais. E eu acho que o meu cérebro... Tirou tua atenção, né? E o meu cérebro deu uma... Eu vi uma matéria falando que o TikTok reduz o cérebro, né? Eu acho que o meu cérebro deu uma reduzida, o meu mundo de referências também deu uma reduzida. Não culpo a internet, porque não sou essa pessoa que fala, nossa, esses adolescentes com esse cérebro fudido, todo mundo fudido por causa de internet. Não acho isso, acho que isso é um problema pessoal meu. Eu fui deixando de catar outras referências e entrando numa mesmice, tentando correr atrás do personagem que eu inventei pra internet, que eu já não sei mais fazer, tentando imitar um personagem que já não existe mais, porque as coisas se esgotam. É um processo meu, assim. Sim, claro. Acho que agora eu tenho que concentrar de novo, voltar a ir pro cinema uma vez por semana, que era uma coisa que eu fazia muito, ver série sem estar com o celular na mão, dar uma lida, tá ligado? Você sabe o que tem que fazer, Eu sei o que tem que fazer. Você tá ligada na parada. Só que você fica empurrando com a barriga, Eu tenho isso com um negócio que é o seguinte, eu parei de beber tem 2 anos, não bebo álcool. Eu não sinto falta. Chocante. Baixinho. Eu tô chocada. Chocada. Não bebo álcool. Não faz essa cara. Você transa. Muito. Meu Deus! Meu Deus, maldição! Caralho, sério, cara? Muito. Porra, é um bando de 30 a mais aí, tudo broxa, deve ser birita, cara. Ele é com 51 transão, mano. Porra, que merda. Eu vou cortar, vou dar só cerveja sem álcool pros meus amigos agora. Eu parei de beber tem 2 anos. E sou vegano. Veganíssimo. Ó pra você ver. Em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Meu Deus do céu. Ó pra você ver a situação, tá? Tô pintando a história, assim, pra você entender. E tem uma coisa que eu percebo, que é o tanto que a gente tem hábitos que pra gente quebrar, a gente precisa de muitas ferramentas. Não é pouca, não, sabe? É muita. Então, esse negócio que você falou do celular, de você estar ali, que são pequenos hábitos que a gente vai construindo, que pra gente quebrar, Vale, é difícil demais. Então, vou te contar um vício que eu tenho. Eu tô vegano e não bebo álcool. Tem um bombom de uma marca aqui de BH que chama Mandi, que é bombom vegano. E ela tem um bombom de pistache vegano. Bombom assim, tá? Se eu passo na frente da loja, eu compro 50. Você come os 50? Eu dou pra todo mundo da rua, compro mais 50, dou pro lado esquerdo, divulgo a marca pra todo mundo, levo 100 pra casa. Se eu tiver num momento de ansiedade, eu como 100 em uma noite, em 24 horas. Vai entender, né? Então, o exercício me ajuda muito nisso, sabia? Em todos os meus... Porque eu acho que eu tenho uma tendência compulsiva. Eu não sei nem se é uma tendência compulsiva ou se vem mais da minha falta de noção de limite. Eu acho que também, sem culpar meus pais novamente, mas eu tive um pouco de falta de noção de limite, sabe? Tipo, limite não foi uma coisa que eles me passaram muito. Era uma coisa tipo, você pode ser tudo, você pode fazer tudo, ser gay, ser hétero, ser qualquer coisa, meu Deus, o mundo é maravilhoso. Eu cresci assim. E aí eu meio que não tenho muita noção de limite. Então, eu me perco um pouco em compulsões, assim, tipo, cigarro, birita, maconha, tá ligado? Todas as paradas, assim, de compulsão, eu sinto que se eu deslizar um pouco, eu vai embora. Desço no tobogã, tá ligado? Só que o exercício me ajuda a regular isso. E você faz e tenta manter o hábito para, inclusive, conscientemente dar uma regulada nisso. Sim. Isso é legal. E a alimentação também. Porque eu também tenho uma alimentação bem regrada. Quando eu escapo muito dela, eu sinto que eu já vou virando a minha pior versão, sabe? Entendi. Eu vou entrando pra uma coisa não tão legal. Eu sou bem preciosista, assim, com o meu corpo, como o meu corpo está se sentindo, sabe? Entendi. Eu sou bem neurótica, na verdade. O tempo todo eu tô meio pensando nisso obsessivamente dentro da minha cabeça, sabe? Não é uma coisa de shape,
pedir, nunca foi uma coisa estética. Claro que tem, todas as mulheres vivem isso, né? Mas tem uma coisa de sensação mesmo. Sim, assim. sim, entendo. Você é visceral, né? Sim. Pelo vídeo já dava pra ver, te conhecendo ao vivo, é de uma energia visceral, assim, me lembra muito a vibe de humoristas que entregam. Tipo, Paulo Gustavo tinha essa energia, pô. Tem essa energia boa, não ainda era nem tem, de... porque ele vai viver pra pra sempre, do jeito que ele é. Você me lembra um pouco essa visceralidade, assim. Então, as coisas que te afetam também devem te deixar muito diferente do que você é verdadeiramente, né? Sim. Eu tenho muita dificuldade de definir quem eu sou verdadeiramente, assim. E eu acho que esse é o grande enigma da minha geração, assim, da geração atual, da contemporaneidade. O que é persona, o que é você de verdade. Isso é uma questão na minha análise, por exemplo, há 20 anos... E ela se faz hoje muito presente no mundo, né? Tipo, tendo personalidades como Anitta, influenciadores que você não sabe se é personagem ou não. Aí as pessoas falam, não, ele é personagem. O outro fala, não, ele é assim mesmo. Aí alguém vira e fala pra você, você é exatamente igual como você é na internet. Eu falo, não, eu sei lá como é que eu sou. Aqui eu sou de um jeito. Se eu pegar um filho da puta de um taxista mal-humorado, eu vou ser de outro jeito. Uhum. E eu não faço ideia da linearidade, da minha normalidade. Eu acho que eu nunca consegui atingir. Mas o que te faz falar as coisas que você tá falando pra mim e não falar num ambiente que você falou que é um pouco mais... Eu esqueci agora. Caretola. Eu não sei, acho que Minas Gerais me deixa à vontade. Eu não sei, talvez... Eu acho que eu tenho uma relação com Minas, assim, até porque também trabalho... As pessoas que mais trabalham comigo próximos são mineiros. E também desenvolvi uma grande relação de amizade. Acho que eu desenvolvi uma relação de amizade que eu talvez não conhecesse no Rio de Janeiro. E aí isso também mudou muito a minha perspectiva de enxergar o mundo, assim. Uhum. Depois que eu conheci esses amigos mineiros, essa outra galera. Acho que eu me sinto bem à vontade, assim. Você moraria, então, em Minas, né? Eu queria ter um apartamento em BH, mas eu queria... A gente precisa resolver o negócio de guardar um dinheirinho, então, a mais. Guardar mais um dinheirinho a mais. Mas é porque eu queria muito... Ouçam marcas aí que assistem esse podcast, marcas de BH. Me chama pra trabalhar aqui, me traz pra cá. Eu fico tentando, todo mundo me leva pra porra de São Paulo. Não quero ter que lidar com paulista, porque eu quero lidar com mineiro. Lidar com paulista é... Você já namorou... Play? Já peguei um mineiro e já morei em São Paulo. Você já namorou mineira e mineiro? Namorar não, pegou. Destruiu o meu coração. Destruiu. Tudo que um carioca nunca destruiu o meu coração, que eu não deixo. Que eu já sou bem esperta pros carioca. Ninguém chega pra cima de mim com uma bestalhagem, não. O mineiro eu caí que nem... Papinho manso, né? Puta que pariu. Eu lembro que ele falou, eu falei isso hoje, eu me apaixonei por ele quando ele falou, eu morava na Rua Madalena, em São Paulo, aí ele falou assim, Rua Madalena. Quando ele fez isso, eu fiquei assim... Juro, eu queria que ele repetisse Madalena 60 vezes. Eu ia ouvir todas as vezes. Se ele tivesse gravado um áudio, eu ia ouvir todas as vezes. É foda. Eu sei como é. Mas depois passou também. Não gosto mais de você. Não sou mais apaixonado por você. Já superei. Já superei. Você superou muitos amores. Amor pra você é um luto? Quando você tem uma... Então, eu mudei muito a minha perspectiva de amor ultimamente, né? Porque eu acho que eu saí da pandemia tendo passado por uma solidão tão sinistra, que eu tive uma ilusão de que a única coisa que me faria não passar por aquilo de novo era estar com alguém. Então, na minha cabeça, eu construí que namorar era a única coisa que eu deveria fazer. Tipo, era a coisa mais importante que eu deveria fazer. Eu saí da pandemia com esse intuito. Só que aí eu namorei agora, um cara incrível, foi um puta relacionamento, mas eu entendi que na prática mesmo eu nem gosto de namorar. Tá ligado? Então eu sofri muito da pandemia pra cá. Vários lutos e sofrimentos horríveis de caras que eu queria namorar e não queriam namorar comigo, eu queria morrer. Pra agora eu tá totalmente desapegada e a última coisa do mundo que eu quero é casar com alguém, sabe? Entendi. Acho que quando eu comprei o apartamento também, quando eu me vi dentro do apartamento, e aí eu imaginei essa perspectiva de dividir ele com um homem, me te deu uma... Desesperou. Mas o meu último namoro foi incrível, ele me ensinou tudo isso que eu tô entendendo agora, sabe? Você é amigo dos seus namorados e namoradas? Mais ou menos.
Entendi. Mais ou menos. Tipo assim, eu encontro vários tranquilamente, mas não cultivei grandes amizades. Esse último tá um pouco chateado comigo, mas eu acredito que a gente vai ficar amigo em algum momento. A gente vai ter que fazer uns cortes e mandar pra ele, então. Vamos ser amigo. A gente se amou tanto, foi tão incrível. Foi muito incrível mesmo. Foi o melhor relacionamento, assim, que eu tive ultimamente. Eu tive 2 grandes relacionamentos. O meu primeiro, o de novinha, e esse último agora, que meio que se relacionar é muito maneiro, né? Eu gosto. Tem coisas muito boas, assim. É só que essa coisa desse formato mesmo de relação não é uma coisa que eu acho que me convém mais muito. Tem uma coisa que eu acho que na geração... Aliás, uma coisa que eu vou te indicar. O Felipe Nunes, que é sócio-diretor da Quest, que é uma empresa de pesquisa muito importante para ler o mundo de hoje. O Felipe é um cientista... não me recordo a formação dele, mas escreve, um cientista político ou antropólogo, não me recordo de novo, é bom frisar isso, mas ele está lançando um livro novo que ele propõe uma leitura de Brasil diferente do que a gente lê. Então, por exemplo, a gente fala dos millennials e da geração Z. Ele não acredita mais nesses termos. Então, ele está propondo, por exemplo, o nome de geração.com, geração bossa nova, geração não sei o quê, porque ele consegue ver um monte de coisa que aconteceu nos últimos anos por causa da influência das bolhas digitais. Então, e a coisa agora trazendo para a pauta do Enem, da redação do Enem, eu não acredito mais muito que existam essas meio divisões, porque eu acho que agora tá tudo muito amalgamado numa loucura digital, virtual, que não tem mais tanta diferença entre um moleque de 20 e uma pessoa de 30, ela determina tanto a atualidade quanto, tipo, uma pessoa de 60 anos, a Débora Bloch, tá determinando tanto a estética atual quanto uma garota de 20 anos. Sim. Ela é tão parâmetro de beleza e de elegância e do que há de mais atual, com 62 anos, tanto quanto uma menina de influência de 22, tá ligado? Sim. Então acho que não existe mais muito essa... Porque antes a gente achava que era isso, o jovem que determinava a atualidade das coisas, mas já não é mais muito assim, né? Sim. Eu acho que misturou muito tudo, então eu entendo ele pulverizar essas nomenclaturas, né? E é legal, porque eu tive acesso a parte do texto dele, pequenininha, e eu fiquei muito interessado em ler o livro todo, porque você tá falando uma coisa que ele tá vendo acontecer, né? Então, acho que é uma mudança mesmo geral que tá acontecendo na nossa sociedade, em função dos últimos 20 anos que foram, assim, muito acelerados, né? Sim. Tá doido, hein, Vale? Sim. Nossa senhora, hein? Todo mundo dodói, né? Todo mundo medicado. Todo mundo dodói. Tá todo mundo medicado. Quem não tá medicado, eu acho que é quase super-herói. A minha mãe, 58 anos, nunca tomou nada. Eu fico, caralho, véi, tu faz o quê, mano? Tu chora escondido de mim, que eu nunca vejo a minha mãe tendo ataque de porra nenhuma, tá ligado? Ela vive bem, de cara. Nem cerveja ela toma 2. Nem ficar doidona ela fica. Eu acho chocante. Pra uma pessoa em 2025... Eu não conheço ninguém que não se entorpece loucamente. Resistência. Outra boa entrevista com ela, hein? Tudo, acho que vou ter que entrevistar sua família inteira. Vovó, papai, mamãe. Minha família é foda. Se botar todo mundo aqui, só tem maluco. Vai render bem. Vai render bem. Nossa, meu pai, se ele sentar num podcast, eu tenho até medo. É mesmo? Você tem uma relação boa com ele? Tenho. Hoje em dia é melhor. A gente teve... altos e baixos ali. Que ele mudou quando eu era muito mais nova. Ele mudou quando eu tinha uns 14. Aí, depois disso, foi difícil a gente ter uma relação linear, né? Porque foi muito duro pra mim. Eu demorei muito tempo pra elaborar. Aí eu acho que eu demorei, tipo... a gente ficou, sei lá, uns 5 anos se falando meio mal, sabe? Mas agora ele voltou pra Salvador, ele tá morando em Salvador agora. Aí aproximou mais, eu também fiquei mais velha, ele também tá mais velho. Então a gente vai cedendo, abrindo mão de coisas e a vida passa, né? As coisas vão acontecendo. Sim. Você é filha única? Sou filha única. Sou filha única de pais... de uma família não estruturada, né? Meu pai sempre namorou homens, foi, tipo, casado com homens. A minha mãe casou com homens também, mas de uma família não tradicional, né? Que não tinha muita perspectiva de eu ter outros irmãos. Então,
Fui bem filha única mesmo. Você já teve medo ou tem medo de solidão? Sim. Apesar de eu amar, tá? Porque eu sei muito bem lidar com a solidão, muito por ser filha única, e tenho quase que um tesão na solidão, assim, tipo, quase que uma coisa assim, não sei se isso é individualismo, porque antes, quando eu queria muito namorar, eu ficava, nossa, as pessoas hoje em dia são muito individualistas, e eu me acho hoje em dia o auge do individualismo, porque eu não quero ninguém na minha casa. Tipo assim, eu não quero, sabe, eu sou totalmente, preservo meus momentos, a minha manhã, por exemplo, que eu tomo meu café e fico com vontade de matar se alguém atrapalha, sabe? Mas tenho medo da solidão, tenho medo de não ter filho. Olha só, mas você teria você quer ter um pai presente para o seu filho? Pode ser uma produção, como é que chama isso? Independente, né? Eu vou congelar óvulo agora em fevereiro, eu vou começar o processo, que eu vou estar com 32. E aí, moleque, eu vou relaxar. Eu vou esquecer dessa porra. E eu vou lembrar só com os 40, tá ligado? 38, aí eu começo a pensar o que eu vou fazer, se tiver um amigo que seja conveniente. Eu não quero homem morando na minha casa. Entendeu? Eu vejo uma criança na minha casa, eu vejo a minha mãe na minha casa, mas eu não vejo um homem morando na minha casa. Daqui 10 anos a gente tem que sentar pra bater um papo de novo. Pra ver se o que aconteceu, né? Eu acho. Porque é isso, assim, a gente tem umas coisas que é do momento mesmo, né? Uhum. Algumas dores que são maiores num momento, menores em outros e tal. Mas eu acho que eu acabei de conseguir me libertar desse ideal romântico do casamento. Eu acabei de Você não acredita nisso? Não, e eu acabei de descobrir que isso é uma grande falácia. Eu acreditava nessa porra, eu vi muita Disney na infância. Entendi. Eu fui totalmente formada pela Disney. Então todas essas referências de príncipe, e nossa, eu vou andar na gôndola do supermercado, de repente eu vou ver o amor da minha vida, a gente vai casar e ter 3 filhos. Eu acreditava em tudo isso. Aí quando você vai ver na prática e você entende a dificuldade que é você se relacionar com alguém, o tanto que você tem que abrir mão, o tanto de, sabe? É difícil. A gente foi educado, escolarizado e criado para nascer. Aí a gente estuda um pouquinho, depois estuda mais um pouquinho, aí vai pra faculdade. Aí tem alguns que têm a sorte de conseguir um bom emprego, aí casa, família clássica doriana tradicional, aposenta e morre. Total. Tem gente que... mulheres fazem até um caminho mais traiçoeiro, que é você fazer escola, faculdade, já tá namorando ali na faculdade, já casar, meio com uma vida profissional meio ainda merda, sem desenvolver ela direito, e aí você vira mulher de marido, e aí, moleque, fudeu. Porque depois você não tem porra nenhuma, tá ligado? Você tem 3 filhos mamando na tua teta, tá ligado? Você meio sem ter personalidade própria, porque você ficou 9 anos cuidando de 3 crianças ao mesmo tempo. Eu acho bem, bem crítico, assim. Eu vi outro dia uma mulher falando assim, a coisa mais saudável que um homem pode fazer é casar com uma mulher, ao passo que a coisa menos saudável que uma mulher pode fazer é casar com um homem. E você tá falando de crítica, né, desses haters, etc. Eu sou imagina, eu sou um homem branco, hétero, cis, classe média, com 50... Você é o fudido do momento. Exatamente. E eu vejo os seus sketches, por exemplo, outras mulheres falando, e uma coisa que eu já consegui, e que eu acho isso uma grande vitória, tá, Valen? É não me sentir atingido. Eu ouço... Você se sentia ferido. Eu me sentia assim, não é possível que a Valen tá falando isso. Mas isso não é verdade. Mas hoje eu já consigo, e tô aqui numa sessão de terapia com você. Não é que eu já consigo, eu ouço, eu faço download das informações, processo e falo assim, não, nisso aí eu concordo com ela tá certa. E não é nada pessoal. Não, eu sei disso, eu sei disso. Não tô falando especificamente da sua pessoa. Não, claro. Uma estrutura muito Claro, maior. Absolutamente. Consciência de classe total nesse sentido, né? De eu entender aonde eu estou, né? Mas eu acho isso é uma conquista de tudo que vocês abriram para a internet. Sabe o que eu tô falando? Tem uma grande virada, assim, né? Que a comédia, ela era muito baseada
em dar uma sacaneada no humilhado, né? Tipo, você pisoteava o humilhado e você ia lá e reforçava e ria em cima do cara que já tava fudido, nananã. Agora o bagulho fez assim, né? E, tipo, agora quem é humilhado é quem tava bem antes. Então eu acho que tem umas coisas assim, tipo, amigos portugueses que vão lá pro Rio de Janeiro no carnaval e a gente sacaneia vocês. Silêncio. Português pode ser sacaneado sim no Rio de Janeiro, e vai ser no Brasil inteiro. Tipo, tem umas sacanagens que, tipo, não tô te ofendendo, não tô falando que você é um português fudido, eu tô falando que, pô, Portugal é tudo um bando de fudido, tá ligado? Tipo, não é sobre uma pessoa em específico, é sobre a história de um país e é sobre você não se levar a sério, entendeu? Se vira uma, sei lá, uma mulher preta e me sacaneia, eu não vou falar, não, você não vai vir me zoar. Tipo assim, eu sei o meu lugar, entendeu? Que é um lugar agora, nesse momento, da gente parar e segurar um pouco a nossa onda. Porque a gente já teve muito por cima da carne seca, entendeu? Agora é o momento da gente poder levar um pouco de lapada e ter que ficar quietinho. E tudo bem, não se levar tão a sério, sabe? Que todo mundo é passível de ser sacaneado. Então... Tô contigo. É isso. Todo mundo tem algum privilégio e a partir disso, desses privilégios, você vai poder ser sacaneado sim. Deixa eu te perguntar uma coisa... Eu queria conversar com você aqui a noite inteira, mas eu sei que você tem compromissos... não queria usar a palavra etílicos, mas compromissos festivos logo mais. Mas eu queria te perguntar uma coisa assim, essa conversa aqui, ela nasceu de uma necessidade que eu sou escalador, né? Eu subo montanha de altitude. Sim. E aí, tipo Cleiton Conservânia. Sou grande amigo, inclusive. Aliás, um bom personagem pra cá. Ótimo. Eu lido com a possibilidade de não voltar quando eu vou para esses lugares. A gente não pensa nisso, mas é uma possibilidade. Então a finitude, a morte, ficou muito presente na minha vida. Eu comecei a observar isso e observar os temas de uma forma diferente. E me aprofundei, comecei a ler muito, estudar várias religiões, várias crenças, etc. E desagou nesse podcast que chama Bucket List, né? Sua lista de desejo antes de morrer. Aí eu tenho o porquê do nome de tudo, agora entendi tudo. Sacou? E aí, até agora a gente falou da explosão, da Valen explosiva, da tua alegria de viver, da tua potência de vida. Eu tenho duas perguntas para te fazer. A morte te assusta? É a primeira delas. Você tem medo da morte? Ela te assusta? Sim. Eu estudei no liceu, né? Então a gente aprende no liceu muito filosofia, a gente estuda muito filosofia. E logo, muito nova, eu entendi que o grande sofrimento do mundo, da humanidade... Muito europeu, né? Porque não tem pobre na Europa, então, tipo, eles têm outro tipo de preocupação, assim, mas a grande coisa era que a gente era perseguido por esse medo da morte, né? E todas as nossas atitudes eram meio consequências desse medo, assim, eram atravessadas por esse medo. Então, eu acredito, sim, que eu tenha medo, sim. E eu, ao contrário de anos atrás, eu gosto muito de viver. E eu tô, assim, conquistando coisas, tipo, meu apartamento. Essa noção mesmo de amor, mais leve, que eu não tinha antes. Eu acho que eu tô envelhecendo e ficando cada vez sabendo viver melhor. Então eu tenho medo, assim, que me tirem essa possibilidade, sabe? E também, jamais deixaria minha mãe sozinha nesse mundo. Tenho medo por isso também. Bonito. Ela vai escutar isso, né? Nossa, minha mãe somos um só, a gente vai junto pra tudo. Que legal. E ela é muito nova, né? Ela assim, né? Eu que não vou morrer, não, minha mãe. Ela não, eu não sei se ela pensa assim, não, mas eu não sei, eu não consigo imaginar vida sem minha mãe, sabe? Ou deixar ela sem mim, sabe? Tem uma coisa que eu tô lendo bastante, que é os suspiros finais, quando você ainda sabe o que tá acontecendo com você, né? E tem alguns estudos que falam que a pessoa sabe o momento que ela vai. Olha que legal isso. Então tem muita gente que só quer saber que tá tudo certo. Aí isso explicou muito alguns falecimentos na minha vida, sabe, Valen? Mas que tá tudo certo como? No seguinte sentido, a pessoa tá ali numa situação, por exemplo, de cuidado paliativo, acamado no hospital, em sofrimento, e por isso tá em cuidado paliativo, com as dosagens de medicina adequadas para não sentir dor, etc., mas tá ali. E, por exemplo, o pai e a mãe, ou dois irmãos na família são brigados.
precisa que faça as pazes pra poder ir embora No em dia paz. seguinte vai embora. É no dia seguinte. Aí eu comecei a refletir sobre essas coisas que a gente não trata em vida e a gente leva até o último momento e aí ali quer resolver tudo de uma vez só. E aí por que não resolver? Tinha que dar cogumelo pra essas pessoas, porque quando você toma cogumelo, parece que tá tudo bem. Você já tomou isso? Pô, Já tomei esse trem. Cara, dá uma sensação de carai, tá tudo bem, mano. Nunca briguei com ninguém nunca falou mal de mim. Todo mundo que falou mal de mim me gosta de mim. É tudo. Ai, gente, é uma coisa ótima. É muito maravilhoso. Você não tem jeito não, mulher. Essa Você é sensação. demais. Ó, minha segunda pergunta e a gente vai aqui pro caderninho. Tá bom. Que eu acho que esse aqui também eu quero ver o que tu vai escrever. Tá bom. Eu quero te colocar numa situação hiper, ultra hipotética. Porque essas perguntas também assim, mas você é vegano? E se você tivesse numa ilha e não tivesse Só tivesse nada, peixe. só tivesse peixe? Fazer, bicho, numa boa, né? Não ia morrer, né? Assim, é o tipo de coisa que não quer. Mas uma coisa que me preocupa, voltando um pouquinho na questão da IA, né? Chegamos num momento que a IA tá fazendo as paradas. Tá resolvido, né? Não tem mais sketch da Valen, não tem mais peças de teatro. Tá tudo escrito, as coisas estão rolando. O que vai restar pra gente? Tudo. Humano, a humanidade só tem os humanos mesmo. A gente é lobo, a gente anda em grupo. Gente, nada que não é humano vai roubar o lugar dos humanos. Isso é impossível, porque a gente morre antes, sabe? Eu não acredito nisso mesmo. Eu acredito na humanidade pela humanidade e na troca entre seres humanos. Tipo, quando você troca com uma IA, isso que me assusta tanto de relacionamentos. Porque a pessoa acha que ela tá tendo um relacionamento, mas isso é uma mentira. Porque relacionamento é só com um outro humano que tem limitações, que tem coisas que vai falar que você não vai gostar, que você vai ter que se adaptar, e que tem defeitos, e que tem qualidades, e que tem essas ambiguidades, essas dificuldades que você tem no trato com o outro, é que fazem da gente humano. Antes da gente virar tudo IA e só IA fazer as coisas, a gente já morreu já. Já explodiu já. Tá Lindo. todo mundo deitado, olhando o teto. Ó, o nosso caderninho do Bucket. No dia do teu aniversário, escreva pra gente o que você ainda quer fazer, quer deixar, quer desfazer, quer desdar nó. Teu último suspiro. Você é de 2 de fevereiro? 12 de fevereiro. Caramba. Eu quero. Não fala não. Tá. Porque isso aí é segredo. Tá. E aí você assina. Eu vou escrever um livro com as crônicas e os bastidores desse podcast e vou dar de presente pra todo mundo. Tá bom. Nossa, que letra francesa. Eu fiz muita Que caligrafia. petulância. Nossa, mas que letra fancy. Que letra aristocrática a sua, Valen. Ó, deixa eu falar com vocês aqui enquanto Valen tá escrevendo o nosso caderninho do Bucket List. Mais um episódio para entrar na história desse podcast que a gente tá adorando fazer. A estrutura é incrível. Aqui atrás das câmeras tem um monte de gente. Técnico de áudio, operadores de câmera, fotógrafos e por aí vai. A gente faz com muito carinho. Então, se você puder se inscrever, clica no botão aí agora, deixa um like. O comentário é importante porque a gente vai chegar a mais pessoas. E se você acha que as conversas que a gente tem aqui são legais e está te ajudando a, sei lá, materializar alguma coisa, precisa chegar em mais pessoas, concorda? Então, para escalar essa ideia, é só com seu like, comentário, compartilhe, inscreva-se e manda um e-mail agora para Camila Pitangara, Débora Bloch, Astrid Fontinelli, para todo mundo para vir aqui também, que a gente vai mandar uma mensagem para todo mundo, eu e a Valen aqui. Pô, eu tava tirando onda, mas tua letra é bonita, hein? Pô. Eu acho. Coisinha. Você usa muito... Você escreve ainda em caneta ou é só computador? Todo dia. É mesmo? Isso é legal também, né? Uma boa dica ali naqueles 3 que você falou. Exercício, banho, A minha premium agenda, e... minha agenda escrita também é um grande pilar de concentração de volta à minha integridade, assim. Legal. Ó, revisando aqui então as dicas de Valen para você ter aquele equilíbrio, tá? Exercício físico, banho premium, praia, se você tá no interior, montanha, cachoeira. Isso. E uma agenda para você anotar as coisas que você quer dizer na tua vida. Isso foi boa também. Tá, eu botei algumas. Assinou? Vou assinar, calma. Deixa
Deixa eu ver aqui, posso ver rapidinho? Pode. Ó, Brasil. Caraca! Pô, esse segundo aqui tocou meu coração. Qual foi o segundo mesmo, Zé? Essa vai ter que rolar. Essa aqui tocou meu coração. E eu, pai, 2 meninas e um menino. Eu acho que é a única maneira da gente reconstruir de verdade o nosso lance. Caramba. Eu acho que é a única maneira. É assim que a gente construiu a nossa relação a partir do teatro, né? Envolvidos por isso. E é assim que a gente vai recuperar. É a única maneira, eu acho. Bonito. Deixa eu te fazer uma pergunta, me deu vontade. A gente falou aqui da minha posição no mundo hoje. O que você dá de dica pra mim? Eu quero ouvir. Pra eu sobreviver ao mundo de hoje. Eu vou dar a dica mais chonga, que é a que eu sempre falo, mas é que eu acho que é a mais fundamental de uns tempos pra cá. Que faz parte também do que você falou um pouco aqui. Não se levar a sério. Tipo, eu acho... Se levar a sério, o jeito mais rápido de você virar um véi chato, tá ligado? Nesse estereótipo de véi chato. Tipo, de alguém ranzinza e duro e que não é maleável às novos acontecimentos. Você... E a minha analista fala isso, que ela foi outro dia pro simpósio de psicanálise lá no Rio de Janeiro e eles estavam discutindo exatamente sobre isso. A única maneira de você enfrentar o mundo contemporâneo é através da comédia. Não existe nenhuma outra maneira de você lidar com o mundo do jeito que ele tá, deprimente do jeito que ele tá, se não for costurado, atravessado e empunhado pela comédia, assim. Então eu acho que não se levar a sério é a melhor maneira de você viver a sua vida, sabe? Obrigado. Incrível. Deixa eu te dar um abraço, é isso. Minas Gerais! É isso, Minas Gerais. Eu sou o Gustavo Ziller e quero falar com vocês do meu parceiro Grupo Zelo, maior grupo de assistência funerária do Brasil. Falar de planejamento funerário, falar de planejamento financeiro e de tranquilidade para viver. Clica aqui no link e garanta a tranquilidade do melhor plano funerário do Brasil para sua família.